Olá, eu sou Cristiane Zamboni e quero ajudar você a conquistar o trabalho que você tanto almeja. Hoje nós estamos aqui com o Rogério Ragazon para falar um pouquinho com vocês, ele que foi diretor e executivo das empresas do Grupo Randon por mais de 30 anos. Atualmente ele faz parte do Conselho Fiscal da Fras-le e também do Conselho Deliberativo da SIC. Então, Rogério, para a gente começar, eu gostaria que a gente pudesse entender um pouquinho, nesse primeiro mês do ano, assim, como é que está o mercado? Que, na tua experiência como gestor, como executivo, como conselheiro, tu tem percebido do mercado nesse início de 2019? Cris, é o seguinte, acho que nós viemos já de um momento bastante interessante desde o segundo semestre do ano passado, vamos dizer assim, mais forte no terceiro trimestre e depois no quarto trimestre de 2018. Então, o que está acontecendo agora tem muito a ver com essa volta da confiança do empresário, das pessoas. Eu acredito muito nesse ponto dessa retomada da confiança, da credibilidade no novo governo, nas novas perspectivas, etc. Isso está muito forte. Se percebe muito em vários segmentos, uns mais, outros menos, né? Existem segmentos que estão bem acima até da expectativa, com crescimentos acima de 50%, para você ter uma ideia. O setor automotivo é um exemplo. Estamos agora perto de uma super safra também, quer dizer, a área agrícola que puxa muito esse país, é muito forte. Então, existe realmente, na minha percepção, uma retomada da economia, dos princípios, alguns valores que tinham se esquecido. E tem muita coisa boa para acontecer, eu sou um otimista nato, né, depois de tanto tempo. Mas acredito que esse ano a gente vai ter um belo crescimento. Não dá para precisar ainda o tamanho, mas eu acredito que tenhamos boas perspectivas para 2019. Rogério, me fala um pouco assim, que desafios durante esses mais de 30 anos na tua carreira tu entende assim que foram importantes para que tu pudesse ter o sucesso que tu teve e conseguir ter esse crescimento, conseguir ter essa dedicação nas empresas que tu trabalhou e ter sucesso? Eu acho que o sucesso é um tema, a gente já sempre discute, né? Ele vem depois do trabalho, né? Muito trabalho. Obviamente, lá atrás, numa outra época, a nossa geração formada nos anos 70 enfrentou outras dificuldades, né? Que não as de hoje. Mas o país estava num franco crescimento naquela época, então as empresas contratavam as pessoas pela sua capacidade técnica e vontade de trabalhar. E você tinha que desbravar, então acho que esse foi sempre um ponto forte na minha transição de carreira, na minha, enfim, no meu dia a dia, foi eu ser aceitar desafios que me eram colocados. Eu mudei para vários lugares, não vou contar toda a história aqui, mas eu mudei de 9 cidades e 4 estados na minha carreira profissional. Então, não é uma coisa simples. Enfim, eu acho que tem muito a ver com essa desbravar, conhecer e implantar novas tecnologias que você ia conhecendo. Tá. E o que tu vês que hoje os executivos, eles precisam, eles necessitam para conseguir ter esse sucesso na carreira? O que tu percebe que da tua experiência tu acha que nesse momento mudou, né? E o que é que talvez até possa ser da mesma forma, né? Para que essas pessoas que estão buscando hoje ter um crescimento na carreira possam, enfim, atentar ou possam buscar? Bem,
Eu acho que hoje as pessoas da nova geração, um pouquinho mais novos, enfim, eles chegam ao mercado de trabalho um pouquinho mais tarde do que nós chegamos no passado. Então eles já saem de uma faculdade, depois ainda vão fazer uma pós-graduação, às vezes um MBA, e chegam com uma certa capacidade técnica muito interessante e uma falta de preparação de gestão, porque as universidades, lamentavelmente, não dão esse lado, então você tem que buscar de outra forma. O que aconteceu conosco no passado é que a gente tinha bastante, de uma certa forma, capacidade de gestão, mas não tinha todo o conhecimento tecnológico. E hoje isso se inverteu. Essa geração de uns 20 anos para cá, vamos chamar assim, tem uma capacidade técnica bastante sólida, porém não tem uma capacidade de gestão porque não empreenderam ou não tiveram essa oportunidade. Então hoje eu vejo que os executivos têm que estar, obviamente, bem formados, têm que ter muita criatividade, serem inovadores, de trazerem iniciativas inovadoras para dentro das empresas. Eu tenho visto muita preocupação dentro das organizações, assim, você contrata um executivo pela sua capacidade técnica. E depois, lamentavelmente, dispensa pelo comportamento. Então, esse lado de conhecer muito tecnologicamente as coisas, talvez tenha impedido, ou impede, eu não sei, de ser uma pessoa colaborativa, participativa, que trabalha em equipe, mas esse trabalho em equipe na realidade, no dia a dia de trabalhar em equipe, é compartilhar. Então eu vejo muito isso. E isso acaba isolando um pouco e você acaba demitindo por essa questão de comportamento. E o que pela tua experiência, tu percebe assim que poderia ajudar esses executivos para melhorar esse aspecto mais comportamental? Bom, vou contar um pouquinho da minha experiência nesse aspecto. Eu fui fazer o primeiro curso de comportamento, né, no nosso Senex, que nós temos aqui na região. Na região, acho que é bem interessante esse modelo de ensinamento, de treinamento, enfim. Mas eu já tinha, sei lá, mais de 40 anos de idade quando eu fui fazer. E essa turma hoje, essa nova geração tem a oportunidade de fazer isso, porque isso existe. Essas coisas não existiam. Bem mais fácil o acesso. Hoje tem acesso, então eles têm acesso a todas as informações possíveis, talvez até demais, né? Hoje tem que nós precisamos saber o que fazer com tanta informação. Mas eles têm essa possibilidade hoje de, a partir do momento que tem o conhecimento tecnológico, já fazer uma imersão nesses cursos, treinamentos, enfim, mais comportamentais. Se eu pudesse sugerir hoje alguma coisa, eu sugeria isto. E pela tua experiência, assim, os gestores hoje, tu percebe que eles entendem isso como algo importante ou eles precisam muitas vezes, pela dor, acabar buscando essa situação de desenvolvimento comportamental? Percepção é que é depois da dor. Depois da dor. Então, eu vejo nas empresas onde eu estou nos conselhos, promoções e necessidade de gestores para crescimento, expansão das empresas, se procura dentro de casa. E você vai e encontra tecnicamente a pessoa e você esbarra nesse ponto. Fala, mas você não sabe lidar com gente. Esse saber não sabe lidar com gente é uma expressão caseira, usual, a gente escuta toda hora. Isso é muito sério, inclusive. Então, então vamos investir nessa pessoa, mas aí não tem mais tempo para fazer. Às vezes tem tempo, então também vai uma dica para as organizações, né? As organizações também precisam ter programas que identifiquem seus talentos e que possam promover
esse conhecimento de gestão, saber lidar com as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Existem vagas de executivos nas empresas de Caxias do Sul? Existem vagas de executivos nas empresas de Caxias do Sul. E não só de Caxias do Sul. E como as empresas estão conseguindo contratar o profissional que elas estão buscando? Como que está isso, assim? Qual é que está sendo a dificuldade? O que é que elas estão conseguindo realmente o profissional que elas estão buscando? Claro que houve como é que eu diria, com a crise, muitos executivos bons profissionais foram para o mercado, saíram e ficaram para o mercado, disponíveis ao mercado. Então, nessa retomada, eu tenho percebido que existem esses bons profissionais. Agora mesmo, nesse momento, eu participei aí nos últimos 2 meses de algumas contratações, quer dizer, ajudando na contratação, nas entrevistas, nas empresas que eu estou fazendo consultoria e nos conselhos. E nós temos tido bons profissionais se apresentando, bons currículos e esse tema da gestão das pessoas tem sido a pauta bem importante. Mas tem se conseguido, sim, tem se conseguido. E hoje o diferencial que tu percebe no momento da entrevista é justamente essa questão do aspecto comportamental. Conhecimento técnico, obviamente, alguma experiência, né, dependendo do cargo, exige mais ou menos experiência, obviamente. Né, executivos de alto nível vão precisar muito conhecimento, enfim. Hoje, as empresas de grande porte, estilo Grupo Randon e outras aqui da nossa região, elas têm se utilizado da inteligência artificial para os processos de seleção. A inteligência artificial ela é maravilhosa para fazer aquela grande peneira, né, que a gente antigamente recebia lá milhões e milhões de currículos e até o RH separar aqueles currículos e, digamos assim, chegar 3 ou 4 candidatos ali, que eram aqueles candidatos que realmente tinham o perfil, isso acabava demorando um tempo, né? E hoje essas empresas elas têm se utilizado desse recurso, né? O que é que para ti esse recurso ele facilita, né? Não sei se tu tem conhecimento com relação a isso. E o que é que esse recurso ele pode, talvez até prejudicar o processo de seleção? Bom, a tecnologia está aí, obviamente está disponível e tem que ser utilizado. A minha percepção é que nos processos seletivos um pouco mais humanizados é melhor. Acredito que é bom, é importante, talvez para determinadas vagas se faça uma peneira, como você falou, mas para cargos de gestão, eu acredito que as empresas que utilizam esse método quase que exclusivamente podem perder talentos. Podem perder talento. Eles passam no processo ou às vezes não passam por alguma situação. Porque, eu vi alguns casos de pessoas que não passaram lá da 3ª, 4ª fase, né? Não sei quantas fases tem. E eram ótimos profissionais. E que são bons profissionais, ótimos profissionais, mas que, enfim, tem um bom conhecimento de gestão, talvez não tenha todo o conhecimento tecnológico. E aí volta aquela questão que eu falei antes, você admite pela parte técnica e depois vai ter que demitir pela questão de comportamental. Então, acredito que é interessante o processo, não há dúvida, não há de contestar, mas acredito que se perde um pouco durante o processo. Eu aprendi muito com vários executivos e vários chefes que eu tive na minha história, e eu tinha um deles que gostava de almoçar com o candidato, para saber como que ele se comportava na mesa, no almoço, em várias situações. E eu não deixei de usar isso, sabe? Não muito tão longe. Recentemente fizemos um bloco de entrevistas sempre, almoço ou janta, almoço ou janta. E foi bem interessante esse tema. Você capta determinadas coisas
nas particularidades de um candidato. Na hora de sentar... Fica mais descontraído às vezes. Claro que não é a entrevista principal essa, faz parte do processo, mas a gente voltou um pouquinho para trás e talvez seja o humanizar o processo um pouquinho. E como é importante, quando a gente faz um processo de seleção, não sei se tu chega a notar isso, nós deixarmos o candidato bem à vontade. Porque quanto mais à vontade ele ficar, mais ele vai trazer realmente... expor a forma de pensar, a personalidade dele, o modo dele agir. Quanto mais à vontade ele ficar, melhor a gente vai conseguir extrair aquela essência que a gente está buscando. Com certeza. Isso faz parte do processo. Ok. Então tá. Rogério, te agradeço muito, né, a tua disponibilidade, tu ter podido compartilhar conosco, né, toda a tua trajetória e trazer um pouquinho mais sobre toda essa experiência, né, e o que hoje as empresas têm buscado e têm utilizado para que realmente esses executivos, esses profissionais que são contratados possam realmente contribuir para a empresa. Porque hoje a gente percebe muito que a tecnologia ela já não é mais um diferencial, né? Hoje as empresas elas já têm uma facilidade muito grande com a tecnologia e o aspecto humano, o aspecto comportamental, a dedicação do profissional ela é bastante importante. Com certeza, acho que uma última contribuição, né? Eu vejo muito a busca nos candidatos de integridade. Integridade é um tema forte, claro, veio a onda do compliance, etc., uma coisa de ética, até pela avalanche de problemas que nós tivemos no país, mas a integridade é um ponto fundamental, compartilhamento, conhecimento técnico, obviamente, mas o principal tema é a gestão de pessoas e humanizar o processo, acredito que seja bastante importante. Quero agradecer a oportunidade também e estamos à disposição. Obrigado. Obrigada. E vamos continuar seguindo, né, o meu canal, vou estar continuando trazendo vários vídeos para vocês, para que vocês possam estar atualizados com relação ao mercado de trabalho, com relação às novas oportunidades que estão surgindo dentro do processo do mercado e das questões de recolocação. Então, obrigada e uma boa semana a todos.